Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos no ar. Mais uma edição do Teoria de Tudo, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Eu chamo para a tela meu amigo Jorge Alves Júnior, jornalista, baterista, produtor cultural, associado ao programa. Aí está ele, Jorge Alves Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila, segundou. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas, à nossa audiência. Estamos aí começando mais um programa Teoria de Tudo e sempre trazendo temas interessantes aí para a reflexão da nossa audiência, não é, Miguel? O 9º Congresso de Direito Tributário, questões polêmicas em mais uma parceria entre o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e a Academia Brasileira de Direito Tributário, será realizado nos dias 6 e 7 de outubro, de forma presencial, no auditório da AIAMU, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Ao todo, 22 palestrantes estarão presentes em 2 conferências e 7 mesas de debate e tratarão de todos os assuntos mais polêmicos que estão sendo debatidos em matéria tributária. Na edição, o professor homenageado será o Dr. Marciano Buffon, mestre e pós-doutor em Direito, professor de Direito Tributário na Unicinos, escolhido por unanimidade pela comissão organizadora do evento. Entre outros conferencistas estarão presentes Roque Caraza e Humberto Ávila. A coordenadora geral do Congresso é a advogada especialista e mestre em Direito Tributário, Alice Greck, vice-presidente e diretora do Departamento de Direito Tributário do IARGS, com apoio de Roberto Medaglia Marrone Neto, diretora adjunto do departamento, e Ana Paula Dalbosco, Cristiane da Costa Neri, Cristiano Barufaldi, Francisco José Moeschi, Graziela Moraes, Lauri Ernesto Coque, Mariana Portucoque e Nelson Dirceu Fentenselfer. Aqui ficou difícil de eu dizer o nome dele aqui, mas depois eu melhoro, né, a minha pronúncia, mas acho que é isso mesmo, não é? Tô com um pouco de secura no lábio. Vou tentar de novo. Fentenselfer, deve ser isso. Enfim, a Alice Greck está na linha conosco e ela vai tratar também, né? Vou trazer ela para a tela aqui do Congresso Tributário, está se preparando para uma sustentação oral, já estou sabendo, né? Conversamos anteriormente com ela. Alice, doutora, é um prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão nos ouvindo e vão nos ouvir após este programa. E que legal. É um prazer, é uma honra estar com vocês aqui. Igualmente para nós, sempre que assuntos interessantes que são apontados aí, né, pela Terezinha Tarcitano, que nos traz aí sugestões de pauta, fazemos questão de colocar na nossa agenda porque são questões que abrangem todos nós. E a questão tributária é bem importante, é uma das principais molas propulsoras, eu diria, do desenvolvimento social. Então, debater isso é muito sério. Antes que o Jorge entre na conversa, sempre que entrevistamos o ex-governador Germano Rigoto aqui neste programa, lembro, né, que ele foi um dos líderes da questão da reforma tributária, conseguiu alguns avanços, não tantos, a guerra fiscal entre os estados continua, o Congresso sempre com isso em pauta, enfim. E aí, né, para quem não entende muito do assunto e quem entende pouco, cada vez mais difícil, e principalmente o cidadão, não é isso, Jorge? Com certeza, Miguel Brambila, com certeza, doutora. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Teoria de Tudo. E o Miguel já traz bem essa linha, né, para quem entende e para quem também não entende do assunto, porque a questão tributária é uma questão complexa, né? Na abertura do programa aqui, o Miguel já falou sobre o 9º Congresso, que traz questões
polêmicas. Aí eu fiquei nessa palavra, né? Porque assusta um pouco, não é, doutora? Justamente nós imaginamos que a questão tributária seja ou esteja tudo dentro daquela normalidade que a gente imagina, mas pelo que eu percebo, não, né? Boa noite. Boa noite, Jorge Alves, né? Júnior. Jorge Alves, o único terreno que é arenoso é a matéria tributária, viu? Ao contrário de estar tudo pacífico, as questões polêmicas são diárias e cada vez mais complexas. Nada se consegue que seja consolidado. O próprio Supremo Tribunal Federal ele está nos surpreendendo com as suas decisões de forma negativa e diríamos assim que deixa uma insegurança jurídica extremamente grande em matéria tributária, tanto para os contribuintes, que eles não sabem mais o que é o certo e o que é o errado, como para o próprio poder público, que eles já não sabem com que arrecadação ele pode ou não pode contar. Uma vez que são totalmente imprevisíveis e eu diria que o nosso Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária, ele está literalmente rasgando a Constituição e não é mais o guardião da Constituição. Então, isso faz com que nós tenhamos, em matéria tributária, questões extremamente polêmicas. Inclusive, esse assunto vai ser tratado pelo Dr. Humberto Ávila, que é gaúcho e é um dos grandes tributaristas, não só do país, como do mundo. É um mestre dos mestres. Esse assunto será muito bem tratado por Humberto Ávila no nosso congresso, que o Miguel Brambila já nos localizou aí, que é para o dia 6 e dia 7 deste mês, então, que é quinta e sexta-feira. Mas, claro que ainda, embora no site não seja mais possível fazer inscrições, ainda nós podemos fazer as inscrições diretamente no telefone ou nos e-mails, mas principalmente no telefone do IAGS, no 32 a 51, né? 51 32 24 57 88. E nós temos várias questões polêmicas que são interessantes de serem abordadas. Por exemplo, o nosso desembargador, Leandro Paulsen, que ele foi mais conhecido assim pelo país, no país todo, ele foi no julgamento do ex-presidente Lula, no julgamento que ele foi condenado em segunda instância. O Leandro Paulsen o desembargador Leandro Paulsen era o relator. O desembargador Leandro Paulsen é um grande tributarista. Ele iniciou sua vida já como procurador da Fazenda Nacional, depois juiz, enfim. Ele tem livros fantásticos publicados em matéria tributária. E ele vai tratar conosco um assunto extremamente polêmico, que é os servidores, os contadores, os advogados, os consultores independentes como autores de crime contra a ordem tributária. Quando um contador, quando um advogado ou quando um auditor, enfim, quando esses profissionais cometem crime contra a ordem tributária. É um assunto bastante complexo e que muitos contadores, muitos advogados não sabem. Exatamente. E, doutora, na parte da sua fala, aí no início do nosso bate-papo, da nossa conversa, você falou sobre questões que são imprevisíveis. Isso nos deixa bem preocupados, né? Porque parece que vão surgindo questões que não imprevisíveis, como, desculpa a redundância, né? Que não se esperava, e como lidar com isso. É bastante complexo se lidar com isso e extremamente preocupante. Veja que já tinha decisão do Supremo Tribunal Federal há muitos anos, ainda quando eu iniciava como professora na Unicinos,
de que na substituição tributária para frente, o que tu pagasse a mais de imposto não era devolvido, de ICMS, no caso era específico, e se tu pagasse a menos também tu não precisava completar o pagamento. O que os contribuintes procuravam sempre discutir com o fisco era as chamadas pautas fiscais, isto é, os valores sobre os quais deveriam ser recolhidos esses tributos pela frente. Isso já estava consolidado há mais de 20 anos, e veio o Supremo Tribunal Federal e deu uma decisão inversa dele mesmo, se contrariando a ele próprio, dando uma decisão de que não, que agora o que tu paga mais, tu tem direito à restituição, o que tu paga menos, tu tem direito à devolução. Deu uma polêmica tão grande e uma insegurança tão grande que, principalmente a área de combustíveis e a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul ficaram sem chão. No fim, a cabo, fizeram um tipo de um acordo para conseguir resolver esse problema, porque era totalmente insolúvel a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, criou uma situação totalmente inusitada, e os contribuintes não sabendo mais como agir e nem como fazer, nem a Fazenda, enfim. Hoje está pacificado, um pouco pacificado, através de decretos e muita conversa entre a Fazenda e os contribuintes. Então, isso se vê daí que principalmente está partindo de decisões dos nossos tribunais superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a modulação. O que acontece com a modulação? Se eu sei que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir, mesmo que ele decida com uma lei inconstitucional, ele vai dizer que quem já tem ações judiciais antes da data do início do julgamento, então tem todos os direitos. Quem interpõe ações a posteriori não tem direito nenhum. Qual é a atitude que o contribuinte tem que ter hoje? É verdade. Interpor ação judicial de qualquer coisa abarrotou o Poder Judiciário. O que tu orientava o teu cliente, dizer, olha, isso que você está pedindo é totalmente incabível. Não, hoje tu tem que dizer, olha, eu não sei o que o Supremo vai dizer, o melhor que a gente tem que fazer é interpor a ação mesmo, depois vamos ver o que acontece. E assim nós temos cada dia mais, a justiça com centenas, dezenas e milhares de processos em matéria tributária. A Procuradoria-Geral, as Procuradoria do Estado, da Fazenda Nacional e municipais, recorrendo de tudo, porque não sabem, mas isso já, não, tem que recorrer, porque não sei se o que o Supremo vai dizer depois, ele pode inverter tudo, e aí se eu não recorrer, então recorrem de tudo, e nós vivemos nesse mundo tributário aqui no Brasil. Isso me faz lembrar o tempo que eu fui office boy do escritório do meu pai, que era contador, e que por muitas vezes eu vi exausto intelectualmente devido a essa instabilidade, doutora e internautas, de sistema no Brasil. Vamos falar de Brasil, que é onde a gente vive, né? Talvez alguns países sejam referência, como a senhora citou aí, do Dr. Paulsen, que vai fazer também, né, a sua apresentação. E aí eu pergunto, dentro dessa insegurança jurídica, tributária é o tema que nós estamos falando, ou seja, né, no topo da cadeia jurídica uma falta de parâmetro, né, onde não se sabe qual será o norte nessa direção. Sempre pergunto, como disse a quem quer que seja na área política, qual é o ideal? Porque a senhora também disse no sentido de governos não saberem quanto de arrecadação podem ter e outras possibilidades, aonde vai o dinheiro, né? Porque se sabe quanto tem de arrecadação, se sabe quanto tem de investimento, fica tudo mais transparente para fiscalização no sentido real. Quando se fala em tributo, se fala, né, na relação público-privada, entre o cidadão, as empresas, os negócios, né?
e o Estado. E me vem à mente sempre, né, o complexo de Robin Hood. Estou me lembrando do desenho do Disney, aqui, do xerife cobrando impostos, do Estado como vilão, dessa insegurança jurídica, né? E qual é o apontamento ideal que o IARGS, e a senhora como também coordenadora desse debate, né, desse encontro, pretende também levar para se chegar, pelo menos, no norte? Olha, esse é o caminho que nós precisaríamos tentar estabelecer, tentar pacificar, acabar com a reforma, né, com a guerra fiscal, estabilizar, por exemplo, eu me lembro que tinham muitas questões, né? Uma delas é essa questão do ICMS e outras tantas, enfim. Agora mesmo há uma preocupação, por exemplo, desculpa, eu estou sendo longo, mas já vou concluir, que se terminem aí os pleitos, não é se volte o debate do ICMS sobre os combustíveis, o cidadão é que acaba, né, lá na ponta, aqui na ponta, né, pagando o pato. Como é que a senhora vê essa realidade toda, por gentileza? Olha, inclusive, nós vamos ter o professor Roque Antônio Carrasa, que é um dos nossos grandes mestres. Esse, sim, diríamos que hoje o maior tributarista conhecido no Brasil e fora do Brasil. Ele vai tratar sobre estabilidade do sistema tributário e também comentar os projetos de emendas constitucionais em matéria tributária. Mas, adiantando um pouco essa matéria, esses projetos eles não vêm solucionar, eles vão vir criar mais problemas, muito mais problemas, porque, inclusive, eles têm uma previsão que para os próximos 50 anos vai conviver os dois sistemas. Quer dizer, se já com esse sistema está deixando, não deixava só teu pai de cabelo em pé, deixa o mundo de cabelo em pé, imagina nós convivemos com dois sistemas. E aí a insegurança total do contribuinte também se fala não, o governo até já mandou projeto de tributar os dividendos. Poxa, mas é uma dupla tributação? Porque o que são os dividendos? Falando, então, já que nós falamos em contador, o contador ele tem o escritório dele, é o trabalho dele. Aí ele cobra dos clientes, é o trabalho. Aí quando ele vai pegar um pouco daquele dinheiro, que é a distribuição do lucro para ele, um pouco daquele dinheiro para remunerar o seu próprio trabalho, ele vai pagar de novo o tributo. Ele vai pagar o imposto primeiro pelo escritório e depois para se remunerar dentro do seu trabalho. Então, é isso que é uma tributação dos dividendos. E deixa, então, todo mundo inseguro, porque não se sabe. Prestador de serviço hoje está com o pé de leque, porque não sabe o que vai acontecer. O prestador de serviço, se passarem esses projetos de lei de emendas constitucionais, o tributo dele vai aumentar estratosfericamente. Não tem nem como se calcular o aumento tão grande que vai ocorrer. Esses projetos eles têm uma pequena redução de tributação para a indústria, mas deixando a prestação de serviço, o comércio e os outros ramos de atividade extremamente onerados, inclusive a produção rural, extremamente oneradas com tributo. Então, a gente não enxerga uma luz no fundo do túnel, como se diria, para que isso não venha só se agravando. Quando eu comecei a lecionar na Unicinos, estamos falando de alguns anos atrás, quando comecei a lecionar na Unicinos, gente, era quase 40 anos atrás, e eu fiquei lá um monte de tempo, inclusive eu lecionei também para a Universidade de Caxias do Sul, nos pós da universidade. Que legal. Se falava em reforma tributária. Nós não paramos de falar em reforma tributária. Nós temos que fazer, como se a reforma tributária viesse resolver. Os senhores já imaginaram se as regras... Por que todo mundo entende um pouco de futebol, até eu? Porque as regras do jogo
elas são perenes. Elas permanecem praticamente idênticas há anos e anos. O direito tributário, por que ninguém consegue entender? Porque as regras do jogo são alteradas diariamente. Exatamente. Isso parece mal intencionado, né? Desculpe, mas me parece isso. Pois a pergunta que eu ia fazer, Miguel, não querendo interromper a doutora que já ia entrar, justamente era essa, em cima da explanação, da explicação da doutora, pois eu ia dizer justamente isso, me parece algo organizado, pensado para que seja dessa forma, e se lucre, se ganhe com essa desorganização, doutora, seria isso ou não? Eu acho que todo mundo está perdendo. Todo mundo está perdendo. Em especial, por exemplo, foi consultado, eu não estou autorizado a dizer o nome dele, mas tudo bem, uma grande empresa do exterior consultou um desses nossos tributaristas aqui, até que nós já citamos, sobre vir se instalar no Brasil. Ele só queria saber, eu quero saber quanto de tributo eu preciso pagar. Aí, a resposta foi, bem, depende. Talvez, olha, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, está dizendo isso. Mas o Supremo disse aquilo, mas o Tribunal disse aquilo, mas a lei até eu interpretaria de outra maneira. Sabe? Então, tu não consegue dizer ninguém, mas ninguém mesmo tem certeza absoluta que está pagando tudo correto. E aí entra, né, dentro dessa ideia aquela caricatura mesmo, né, do cobrador de impostos que cobra conforme a cara do cliente, não é? Eu aprendi muito cedo na vida que negócio se combina o preço antes, seja no trabalho, né, seja combina o tanto que se faz para que não haja divergências posteriores, pelo menos minimiza isso, não é? E dentro dessa ideia, me parece que está dentro daquele conceito, né, de se criar dificuldade para vender facilidade, mas no sentido político também, doutora, porque, né, os cofres públicos são postos sem fundo no Brasil há quantos anos e não se resolve por quê? Acabamos de dar a notícia aqui, né, da balança comercial de 3,9 bilhões de superávit em setembro, dinheiro jorra no Brasil, não é? Até é louvável, e nós vamos debater isso também no Congresso, agora quinta e sexta-feira, é o trabalho do Ricardo Neves Pereira, que é o subsecretário da Receita Pública Estadual. Ele está fazendo um trabalho muito, muito, muito forte, chamado de Receita 2030. É um novo fisco, até vai ter uma palestra sobre isso, um novo fisco para os novos tempos, o alcance do direito à autorregularização e à transação tributária. Isto é um fisco que chegaria e diria, olha, e já tem, na legislação do Estado do Rio Grande do Sul, já está previsto, na Lei 6.537 de 73, desculpe, está previsto no artigo 13 de que o fiscal chega e diz para o contribuinte, olha, tu tem isto, eu constatei de errado, eu te proponho que tu regularize. Bom, se tu não regularizar, aí eu sou obrigado a te tomar as providências do auto de infração. Então, tentar inverter esse horror que está, de que o contribuinte está sempre sem saber o que está correto, o que não está correto, e nem ele não está seguro com o passado e nem com o futuro, né? Então, com o passado, ele não sabe se nos últimos 5 anos, o que pode ser levantado se um fiscal fizer uma auditoria na sua empresa. Bom, com o futuro, porque ele não sabe nem o que vamos discutir agora, após as eleições, em termos de reforma tributária. Então, não está totalmente inseguro com o passado e com o futuro. Eu nunca vi esse tipo de insegurança. O Jorge tem pergunta também, doutora, só me permita, Jorge, só uma reflexão, que também nós falamos até agora do contador, e também para a relação de confiança, não é, da sociedade toda. A empresa precisa, a senhora falou muito bem aí no sentido
didático mesmo, professoral, de que não ficamos seguros nem com o passado nem com o futuro, porque a empresa muitas vezes, né, teve toda uma história de desenvolvimento, mas o seu lucro acaba, né, sendo ameaçado, às vezes até pela má fé, ou pela dificuldade, ou pela... Eu falo de má fé, mas às vezes nem é má fé, às vezes é também a nebulosidade do sistema. São essas questões todas em debate, não é? Exatamente. Uma interpretação, por exemplo, de uma... Caxias do Sul sofreu muito isso. Tem um convênio 51 de 92, um convênio que já tem 40 anos, que ele vinha sendo aplicado há 40 anos. De repente, ele foi dado uma outra interpretação, e toda aquela redução de base de cálculo dos últimos, só não foram buscados os últimos 40 anos, porque era impossível, dos últimos 5 anos, que as empresas reduziram a base de cálculo com a convicção de que estavam dentro da lei, e que, de repente, veio o fisco e disse, não é assim que se interpreta, e, portanto, eu vou te cobrar os últimos 5 anos. Só que tem o seguinte, a empresa que teve essa vantagem de redução, ela transmitiu essa vantagem no seu produto e ao consumo final. Ela não guardou num cofre esse dinheiro. E aí ela se tornou simplesmente empresas que estão com débitos estratosféricos para o Estado, impagáveis. E, doutora, não tem legislação sobre isso? Alguém que proteja essa cobrança? Não seria uma cobrança indevida? Inclusive, se nós formos olhar a lei de introdução do Código Civil brasileiro, ela diz que as práticas reiteradas têm que ser obedecidas, mas argua isso e veja se alguém do Poder Judiciário ou no processo administrativo vai conceder. Não, né? Agora nós temos, como já foi comentado, a questão política também envolvida, né, doutora? E isso complica até em termos de empresas internacionais que possam vir para o Brasil gerar aqui renda para o nosso país com uma insegurança tributária dessa forma, né? Inclusive no momento também de instabilidade política, que as coisas não estão, elas estão conectadas, né? É impossível você fazer uma coisa sem a outra, enfim, né, doutora? Sim, basta ver a reação da Bolsa de Valores, e hoje vocês aí estavam comentando, a reação da própria Bolsa hoje, então vejam como a política interfere na economia, né? Ela interfere diretamente na economia. E aí, essa instabilidade no direito tributário, com certeza, ela afugenta empresas, porque ou não há uma certeza, não há a menor segurança jurídica. Então, nós não tendo segurança jurídica, como é que nós vamos poder nos instalar nesse país? Porque tem empresas que elas são contra totalmente litigar. Agora, no Brasil, não. No Brasil, se a empresa não litigar, ela vai à falência. Ela tem que litigar tudo, ela tem que discutir tudo, porque ela não tem como não fazê-lo. Porque se ela não fizer, como as decisões elas são tão imprevistas, mas tão imprevistas, por mais que tu entenda de direito tributário, tem vezes que eu me pergunto, mas meu Deus, eu estudo direito tributário desde sempre, porque, afinal de contas, eu fui 20 anos auditora fiscal da Receita Estadual, trabalhei 5 anos como julgadora no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e sempre trabalhei no direito tributário, e eu tenho a convicção que eu não sei 10% do que eu precisaria saber em matéria tributária. Olha só, doutora, aqui. Diga, Miguel. Sim, pois não. Isso precisa realmente, né, de transparência, de que se torne um assunto mastigado para nós leigos, cidadãos, jornalistas mesmo, que é o nosso papel aqui, não é, Jorge? Internautas, é filtrar isso, tentar entender com a sua boa vontade aqui de estar conosco, e também o Instituto dos Advogados trazendo debates como esses, não é, doutora? Porque o custo Brasil aumenta muito nesse sentido, não é?
Aumenta muito. E cada vez mais o número de horas e o número de profissionais envolvidos em matéria tributária nas empresas aumenta. Se vocês forem aí em Caxias, nas grandes empresas, vocês vão ver que, além delas terem um departamento contábil, um departamento jurídico, ainda elas se socorrem dos tributaristas externos, porque não é suficiente. Quer dizer, tudo isso para procurar, dentro do possível, manter a aplicação da legislação o mais correta possível. Por exemplo, a discussão do conceito de insumos para fins de PIS e COFINS. Meu Deus, isso é interminável. Agora há pouco, então, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa, até o patrocinador dessa causa foi o professor Roque Antônio Carrasa, de se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque, afinal de contas, o imposto do Estado não poderia ser base de cálculo para as contribuições federais. Isso até pareceria óbvio, mas não, precisou se discutir isso 20 anos. E aí o Supremo concedeu e disse que tinha que ser excluído. Pois aí, além desse tipo de discussão de qual é a base de cálculo, nós temos a discussão do que eu tenho direito, de quais insumos eu tenho direito ao crédito no meu conta corrente fiscal. Pois o STJ ele deu uma decisão, aí ele colocou uns conceitos indispensáveis, necessários. Sim, e agora? Fica a cargo de quem dizer o que é indispensável, o que é necessário, o que é imprescindível. Porque não pode se relativizar a lei, né? A lei precisa ser exata, não é, doutora? E aí nós estamos aí eternamente discutindo. Aí, se tu chegar e tu diz assim, bom, pela minha interpretação, é extremamente necessário o açúcar para fazer rapadura. Eu não tenho como fazer rapadura sem açúcar. Pois o STJ não está dando o crédito do açúcar. E aí, me parece, desculpa, Jorge, mas o assunto está tão interessante, né? O Jorge vai perguntar, mas a impressão que dá parece uma coisa meio colonial ainda, né? Parece o rei, o Dom João VI falando e nós aqui pagando ainda a derrama, né? Não, olha, vai o quinto, né? Vai ser isso, vai ser aquilo outro, de acordo com a vontade do rei. Me parece ainda que nós estamos nesse período, Jorge e doutora. Realmente a gente... Por isso que o Instituto dos Advogados, como uma das suas grandes missões, é a cultura, é o conhecimento, porque hoje o Instituto dos Advogados, que ele é o pai e a mãe da Ordem dos Advogados aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque a Ordem dos Advogados do estado do Rio Grande do Sul, a OAB, era um departamento do Instituto dos Advogados. Ela cresceu. Hoje, o pai e a mãe eles ficaram com a parte cultural, enfim, e a OAB com a regulamentação da profissão e tudo que se sabe sobre a OAB. Então, o Instituto dos Advogados, dentro da sua função, dentro da sua missão, ele procura exatamente levar esses debates com especialistas, com os melhores professores e palestrantes que possam existir nessa matéria, exatamente para que tanto o fisco, então são congressos que são direcionados a contadores, fiscais, procuradores, advogados, para todos os que lidam com matéria tributária de uma maneira ou de outra. Enfim, para todos os que precisam conhecer um pouco da matéria tributária. E como todos nós precisamos conhecer um pouco da matéria tributária, com certeza absoluta, é de interesse um congresso desse. Há pouco, Miguel Brambila, foi você, né, que falou na exoneração de imposto de renda sobre pensões, foi? Sim, é a notícia de hoje, né? Posso até aprofundar a notícia, se a senhora precisar, eu já acho ela aqui, porque... Não, é uma matéria que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, e
diz que quem recebe pensão alimentícia fica exonerado de imposto de renda. Eu diria que é uma decisão totalmente equivocada. Por quê? Aí está todo mundo aplaudindo, mas vejam bem, as pequenas pensões todas já estavam exoneradas. Essa decisão é direcionada a grandes e altas pensões. Porque todas as pensões, até em torno de 5 mil, elas não eram tributadas. O provedor, o que paga a pensão, ele abate, ele reduz do imposto dele, e quem recebe, então, pagaria. Isto se ela estiver na tabela, ela for tributada. Então, a grande gama, o maior número de pensões alimentícias do país já não pagavam. As que pagavam, essas grandes pensões que a gente ouve falar, assim, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões por mês de pensão. Essas pagavam. Agora, essas que ficaram exoneradas também. Uhum. Olha só que informações, né, doutora? E só mudando um pouco, mas claro, dentro do tema, doutora, a questão da Lei Complementar 149/2022, que fala sobre implica na diminuição aí de arrecadação, e isso vai gerar algumas questões, né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, doutora? Tu está falando da Lei 149, que fala sobre, que implica em redução drástica na arrecadação. E isso vai traz problemas aí para o poder jurídico, enfim, né? Acho que a informação. Para não pegar, da lei que reduziu o ICMS sobre os combustíveis, é essa? Acredito que seja essa, sim, que também já foi bastante dialogado, que a própria população tem isso como algo muito positivo, mas nós sabemos que isso também vai implicar em problemas mais adiante, não é, doutora? A redução da tributação sobre os combustíveis, energia elétrica, comunicação, até se nós analisarmos a Constituição, o que a Constituição diz? A Constituição diz que a Constituição diz a expressão poderá. As alíquotas poderão ser progressivas de acordo com a essencialidade do produto, do bem ou do serviço, enfim. Uhum. Então, o que aconteceu em todos os tempos? O poderá foi esquecido e não foi obedecido, como se fosse uma faculdade do Poder Executivo de cumprir ou não cumprir a Constituição. E aí, as maiores alíquotas, elas passaram a incidir exatamente no tripé: combustíveis, energia e comunicações, porque era mais fácil a arrecadação, porque, enfim, a grande gama de arrecadação estava concentrada nesses três pilares. Ocorre que eu concordo que deveria ter não poderiam combustível, energia elétrica e comunicações sofrer as maiores alíquotas. Mas também vamos ter que convir uma coisa. Na metade do ano, num orçamento preparado, com despesas todas já, todo o orçamento aprovado, com as despesas todas catalogadas, tudo, o governo cai sua arrecadação drasticamente. Seria a mesma coisa que todo mundo perder emprego na mesma casa e tentar manter o mesmo orçamento. Como é que o governo vai conseguir manter o mesmo orçamento? Então, as coisas também, elas não podem ter uma insegurança total também para o poder público. Estava errado? Estava. Constitucionalmente, o poderá não era uma faculdade, sim uma ordem. Eu entendo que sim. Entendo que o poderá era só no sentido de escolher quais os produtos, e não
de ter o livre-arbítrio de colocar os produtos mais essenciais com as maiores alíquotas. Mas só que também tem que olhar um pouquinho para o lado do governo. Como é que Claro. ele vai cumprir o orçamento? Até porque nós temos aí cada dia mais, entra uma série, veja como é complexa, apesar de considerando, Agora, né? Pois não, professora. Eu já te chamei de professor. Eu não sei se a lei 149. Eu só quero deixar o nosso internauta, porque de cor eu não me lembro se é a lei complementar 140. Acho que não é a 149. Acho que é 190 que trata disso. Lei complementar 190. Mas os números, de vez em quando, me falham na minha memória. Mas não, está ótima. Eu queria dizer, considerando a sua entrevista professoral, didática, que fica no nosso acervo aqui, veja como é complexo. Até porque a senhora comenta aqui no final da sua última fala, para a gente concluir também, não é? Agradecendo a sua presença aqui, ainda tem só uma questão sobre o imposto único, qual é a sua visão sobre isso, que há algumas propostas e tramitações por aí, não é? Se não me engano, uma delas vinha do senador Pedro Simon, que já não está mais nativa, mas enfim, é um debate relativamente antigo. Mas antes disso, doutora, só para contextualizarmos, como a senhora diz, inclusive ajudar o governante a governar com mais clareza, porque a lei de responsabilidade fiscal também precisa ser cumprida, e se não há clareza sobre a questão tributária, dificulta para todo mundo, ou seja, é um círculo vicioso que enquanto nós brasileiros não entendemos isso, nós não vamos decolar como uma potência que somos, como Brasil. Na insegurança jurídica, nem o governo consegue cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? Exato. Porque ele também não tem segurança no que ele vai arrecadar. Exato. Então, você que queria que... Desculpe, você Qual a sua visão, para concluirmos, o imposto único é uma alternativa em debate ou não? Desculpe. Bom, o imposto único, para mim, é uma grande falácia. Né? O imposto único é totalmente inaplicável, até porque é impossível que nós não tenhamos, no mínimo, o imposto sobre o patrimônio, o imposto sobre a renda, o imposto sobre o consumo. Então, é impossível que nós tenhamos um imposto único. Nós podemos ter algumas reduções de impostos, sim, podemos, chamando assim, tributos em geral. Por exemplo, a contribuição do PIS e COFINS, praticamente, elas têm a mesma base, perdoem, elas têm exatamente a mesma base de cálculo, idêntica. Para que existem duas? Por que elas já não são unificadas? Porque antigamente a arrecadação de uma para cá, eles não obedecem do mesmo jeito a destinação da arrecadação dessas contribuições, já que eles não obedecem à destinação da arrecadação dessas contribuições, unifiquem as contribuições. Realmente, nós quando a senhora diz, só para citar, quando os governantes não obedecem à destinação, é porque o imposto ele vem carimbado para determinada área, mas sim, não é cumprido. Tipo, isso é para a saúde, isso é para a educação. Exatamente. Mas sim. Eles vêm exatamente dentro de uma forma que todo mundo entende, ele vem carimbado. Isso é para isto, mas eles não obedecem do mesmo jeito, né? Sim. Então, o PIS era para o trabalhador, PIS-PASEP era para o trabalhador, a COFINS era para a saúde, enfim. Só que ele já não está mais... A Previdência, isso, né? Previdência, então... E hoje isso já está... essa destinação já não está clara, a gente já não... Então, já unifiquem e coloquem um percentual para o trabalhador, um percentual para... E sem ter a necessidade do contador, do advogado, de todo profissional da área, ter que ficar fazendo cálculos separados das duas contribuições, que elas têm as mesmas bases, os mesmos créditos, elas são idênticas. Então, dá para reduzir o número de tributos, os tributos sobre o consumo também podem ser reduzidos? Pode. Agora, tributo único é uma falácia, isso não existe, isso não funciona. A senhora nos deu uma aula que nós poderíamos continuar fazendo perguntas aqui, não quero explorá-la também, né, mas eu vou citar aqui, né, antes de liberar para o seu exercício
de preparação aí para a sua sustentação oral, né? Tiramos um pouco o seu foco, mas é bom porque aí a ideia trabalha na cabeça, não é, doutora? Elizabeth Queradia, né? Muito obrigado. Ela disse que é de Porto Alegre, mas tem familiares em Caxias do Sul. Legal, não é? A Mareneida, escritora, também vem ao programa novamente. A Terezinha Tarcitano, jornalista. Roberto Medaglia Marrone Neto também, né? Que... É o meu diretor adjunto. Que legal. Opa! Um abraço para ele, Roberto. 9º Congresso de Direito Tributário do IARGS terá temas relevantes para toda a população. Parabéns pelo excelente trabalho da doutora Alice, que legal. Muito obrigado, Roberto. Parabéns pela excelente coordenação à frente da 9ª edição do Congresso de Direito Tributário do IARGS. A Terezinha, né, as inscrições estão no link e também os telefones, não é? A doutora disse que já estão esgotadas as inscrições não, pelo link. link. Pelo link pode amanhã começar a dar algum contratempo para quem tem interesse, então ele pode se dirigir ao telefone 3224-5788 e também para os e-mails do próprio IARGS, que nós temos eventos.iargs@gmail.com. Legal. Se dirigir diretamente a este e-mail, eu espero não ter dito errado, né, mas eu acho que não, que seria o cúmulo, mas acontece. Não, é eventos.iargs@gmail.com. Eu até lembrei diretamente, ou também o próprio e-mail da presidência, presidência@iargs.com.br. Legal. E o telefone está na tela, a Terezinha está citando, imediatamente coloca, né? Conferindo aqui, é 51, né? Lembrando, eu coloquei certo também acima, né? Porque. Eu tinha esquecido do 51. E aí, vocês estão no 54. Aqui é 54, região da Serra Gaúcha. A internet nos unifica e eu quero, né, desde já agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Teoria de Tudo. É um programa onde o circuito do pensamento faz com que nós aprendamos, não é? Com cada profissional, cada pessoa, cada sumidade. A senhora nos deu uma aula. Resumindo, muito obrigado, doutora. Eu agradeço muito, muito a vocês são fantásticos, vocês fazem um trabalho excelente, muito obrigada, e muito obrigada a quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir. Esperamos que sempre ajude um bate-papo em matéria tributária. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Até a você. próxima. Boa noite. Até. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.